o tema de hoje: de quem é a culpa? Então, como nós já vemos nesse tema, é uma pergunta e nós precisamos buscar uma resposta, e é sobre isso que vamos falar nessa manhã. Nós vamos falar sobre algo que vai responder aquilo que temos vivido no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã. E eu colocou no meu coração um texto que está no livro de Isaías, capítulo 53, versículo do 1 ao 7, que fala sobre aquilo que Jesus iria viver, né? O profeta messiânico, que era considerado o profeta Isaías, ele profetiza 740 anos antes, aproximadamente antes, acerca daquilo que Jesus viveria. E ele diz assim, né, nesse livro, no capítulo 53, ele faz uma descrição do que seria e como seria esse evento. Diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. Capítulo 53, livro de Isaías, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 7. Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Versículo 4. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Essa é a descrição daquele que viria e que sofreria em nosso lugar. Nesse momento, nós já percebemos e já conseguimos encontrar uma resposta, ou pelo menos encontrar de quem não era a culpa. A culpa não era de Jesus. A culpa poderia ser de qualquer pessoa, menos de Jesus, porque diz a Bíblia aqui que ele levou sobre si, ele escolheu estar no nosso lugar para levar sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas culpas. O castigo que hoje nos traz paz estava sobre ele. Aqui nós entendemos que pelo menos isso, toda a comunidade evangélica reconhece que a culpa não era dele. Pilatos tenta, naquele momento em que ele está julgando diante do povo, né, a Jesus, ele tenta buscar uma culpa e ele chega à conclusão que ele fala: não estou achando culpa nele, eu lavo as minhas mãos, né, querendo tirar a culpa de si e colocar a culpa no povo, não nele. Ele estava lavando as mãos, que significava tirar a culpa dele, dizendo: eu não tenho culpa sobre esse julgamento, o que não é verdade, porque a responsabilidade é de quem governa, é de quem lidera.
eu não posso colocar a responsabilidade no povo, sendo que eu sou o governante, no caso de Pilatos. Então aqui, Jesus, nós decididamente entendemos que ele não era o culpado. E aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo, eu vou ler o 3 e o 4, diz assim: a todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então aqui nós entendemos que ele se entregou, ele não foi lá porque capturaram ele, ele não estava lá pagando pelos nossos erros porque Judas o traiu e o beijou, entregando ele aos homens romanos, não, às autoridades tanto judaicas quanto romanas, não, ele se entregou, decisão voluntária de se entregar, ele se entregou. E no livro de Tito, também fala algo parecido, diz assim, Tito, eu vou ler o 13, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, todos nós aguardamos esse retorno. E ele diz assim no 14, Tito 2,14, ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então, mais uma vez, nós percebemos que Jesus, ele decide, não foi algo que aconteceu por acaso, não foi algo que os homens conseguiram, é mais ou menos semelhante àquela situação do rei Nabucodonosor, quando ele conquista, né, segundo o que ele pensava, ele conquista Judá. Aí nós vamos ver no capítulo 1 do livro de Daniel que Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor e sitiou e a entregou nas mãos do rei Nabucodonosor. Então não foi ali o homem que venceu, mas foi o Senhor que entregou, mostrando que todas as vezes que o povo de Deus era capturado, não era por falta de atenção de Deus, não era por descompromisso com o povo da parte de Deus, não, mas era por uma vontade soberana, querendo buscar reconciliação, querendo buscar conserto com aquele povo. Então, todas as vezes, o povo de Deus, né, ele vivia num ciclo de pecado, arrependimento e restauração, vindas de Deus. O povo pecava, Deus punia e se arrependia, aí havia um arrependimento e o próprio Deus restaurava. Então, tudo acontecia de acordo com a vontade de Deus. Então, com relação à culpa, né, dos nossos pecados, não foi de Jesus. Percebemos aqui que ele decidiu se entregar para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Hoje eu tenho vida eterna. E tem uma música muito tremenda que conta exatamente o resultado, vamos dizer assim, dessa culpa. A resposta para essa pergunta de quem é a culpa. Diz assim, ó: era eu, condenado era eu. Então a música diz que eu e você deveríamos estar naquela cruz, mas ele se entregou em nosso lugar. A culpa dos nossos pecados caiu sobre ele. Toda a culpa de todos os nossos pecados recaiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Nesse momento nós entendemos que o culpado não era ele, éramos nós, o culpado pelos pecados. E agora, eu quero entrar num outro detalhe que também diz respeito à culpa, mas não sobre os pecados somente, mas na responsabilidade. Eu quero ler com você 4 textos
dois do Antigo Testamento e dois do Novo Testamento que vão completar essa situação acerca do que nós entendemos sobre responsabilidade. Porque normalmente nós vivemos a síndrome de Adão. E se você não sabe o que seria a síndrome de Adão, eu posso te falar, eu vou te lembrar se você já sabe. A síndrome de Adão diz respeito ao capítulo 3 do livro de Gênesis, quando a mulher seduzida pela serpente come do fruto e oferece também a Adão. E aí, esse Adão, que tinha a responsabilidade de dizer não, ou de decidir se comeria ou não, ele come do fruto também. Esse homem, Adão, ele causa um efeito em todo o universo, em que a partir de Adão, todas as pessoas que nasceriam depois, nasceriam com uma semente pecaminosa. Então, naquele momento, Deus, ele pergunta para Adão assim, mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando, onde é que estás? Aí o homem declarou, ouvi o som do teu caminhar no jardim e, vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou, e quem te fez saber que estavas nu? Aqui, Deus faz uma pergunta simples, parecendo que se nós lermos apenas esse texto, sem conhecer essa característica fundamental de Deus, da onisciência, nós vamos achar que Deus não sabia de fato. Claro que Deus sabia. Deus sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele estava dando a oportunidade do homem dizer. Porque aqui, quando foram abertos os olhos do homem, ele faz para o homem, olha só, em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. O homem, na tentativa vã, ineficaz, insuficiente de resolver o pecado, ele se cobre com folhas, tentando esconder a sua nudez, tentando resolver a situação do pecado, mas isso é insuficiente. Aí ele diz assim, aqui, respondendo, aí replicou o homem, quando Deus perguntou, comeste então da árvore que te proibi comer? Aí diz o homem, replicou o homem, foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Nesse momento Adão está, no mínimo, dizendo que Deus foi negligente, ou que Deus foi incapaz de formar uma mulher que não tivesse defeito. Adão está dizendo que a culpa não era dele, ele transferiu a culpa para a mulher. Ele disse, a culpa é da mulher que o Senhor me deu, porque foi ela que me deu do fruto. Nesse momento Adão está tentando transferir a culpa dele para a mulher. Quando ele faz isso, ele está querendo dizer que Deus não foi capaz de fazer, de construir todo aquele cenário, de formar a mulher a partir dele, uma mulher que não fizesse nada de errado. Então, Adão está culpando Deus. Quando ele culpa a mulher, ele está culpando Deus, porque quem formou a mulher foi Deus. Então Adão, ele tenta transferir essa culpa. Aí continua, ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher, que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher, a serpente me enganou e comi. Então a mulher também tira dela a culpa e passa para a serpente. Note que se isso fosse verdade, ou se isso fosse possível, os três não receberiam consequências pelo pecado. O homem recebeu, a mulher recebeu e a serpente também recebeu. E aquilo, voltando aqui nas folhagens que o homem pega para se cobrir, que eu disse que era insuficiente, Deus mata um animal, pega a pele desse animal e cobre o homem, mostrando a partir daqui a tipificação de Cristo, que era a morte de um animal
um animal e o derramamento do seu sangue, trazendo assim remissão para o pecado. Então, o livro de João, capítulo 1, versículo 29, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro, era o sacrifício definitivo que tiraria o pecado do mundo. Aqui no Éden, Deus mata o animal e a partir do Éden, todas as vezes o homem precisaria matar um animal para consertar, para remir o seu pecado. E a partir do homem até Jesus, todas as vezes o homem precisava matar um animal. A partir de Jesus, Jesus é o Cordeiro definitivo. A partir de Jesus, eu e você não precisamos mais matar animais para poder ter o nosso pecado perdoado. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A partir de Jesus, eu não preciso mais matar animais. Agora, eu e você recebemos a Jesus e Ele que se entregou em nosso lugar. Nós lemos ali em Isaías, Ele foi o Cordeiro que tirou o nosso pecado. E Adão, ele tentou, mas não conseguiu. Ele tentou tirar a culpa dele e colocar a culpa na mulher. A mulher tenta tirar a culpa dela e coloca a culpa na serpente, tentando dizer que a culpa não era ela. O que nós encontramos na nossa caminhada cristã, e eu todos os dias encontro alguém tentando culpar outras pessoas por causa de alguma coisa que lhe aconteceu. Eu vejo pessoas dizendo que a culpa é do fulano que me tratou mal, que não deixou eu fazer, que tentou tirar eu do ministério, que me tirou do ministério. A culpa é do ciclano que não me colocou para fazer, que não me deu a oportunidade, que não deixou eu... E aí a gente vai ver um montão de pessoas se queixando de outras pessoas, tentando tirar a culpa dela, porque alguma coisa não saiu do jeito que ela achava, e aí colocando a culpa em outras pessoas. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 24, versículo 16. Diz assim, ó, 24, 16. Está aqui, ó. Os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá sua pena e morrerá, se for necessário, por seu próprio pecado. Então, todas as vezes que eu tento colocar alguém no meu lugar, tentando dizer que a culpa não é minha, porque isso aconteceu, aquilo aconteceu, eu não tenho, vamos dizer assim, êxito. Por quê? Porque mesmo que eu não tenha feito, mesmo que algo tenha dado errado, se aquilo estava daquele jeito, mesmo que as pessoas tenham feito algum complô e aconteceu, a culpa continua sendo minha. Quando eu saio da igreja, quando eu deixo a igreja por causa de pessoas que agiram de má fé, que agiram de forma desonesta comigo, eu sou culpado por sair da presença de Deus. O que eu quero mostrar para você é que o erro, ele pode ter alcançado você de alguma forma, mas você não pode usar essa desculpa, esse argumento para sair da presença de Deus, porque quando eu faço isso, quando eu chegar na presença de Deus naquele grande dia e disser, não, Senhor, foi por causa do pastor, não, Senhor, foi por causa da irmã, não, Senhor, foi por causa do irmão, Jesus vai falar, eu entendo, mas você não vai entrar. Então a responsabilidade sempre será minha, de sair da presença do Senhor, mesmo que eu tenha razão, mesmo que eu esteja coberto de razão, que a pessoa foi desonesta comigo, a pessoa foi injusta comigo, alguém tramou alguma coisa pelas minhas costas e hoje eu sofro essa consequência. Tudo bem, você está certo, você está certa, mas a culpa de sair da presença de Deus continua sendo sua. Eu não posso responsabilizar ninguém pela minha caminhada, pelo êxito ou não da minha caminhada cristã. Olha o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será acreditada e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. Então, existem situações que vão, de fato,
mostrar que eu estou certo, que você está certa. Mas o que eu quero dizer é que mesmo estando certo, mesmo que a culpa não seja sua, não saia da presença de Deus. Permaneça firme onde Deus colocou você. Não saia por nada, mesmo que a culpa não seja sua, mesmo que você saiba quem foi o culpado. Continue firme onde Deus colocou você. Não saia da posição que Deus te colocou. Porque a presença de Deus, a caminhada cristã é responsabilidade minha. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou buscar estar no caminho, na caminhada cristã. Eu não vou buscar soluções em outras pessoas. Eu não vou buscar resposta. Eu não vou buscar culpados em outras pessoas. De quem é a culpa? A culpa, a responsabilidade por sair da presença de Deus sempre será minha. Você sempre terá um bom argumento. Eu encontro pessoas dizendo assim: pastor, eu fui traído. Sabe por quem? Pelo meu pastor. Eu já vi pessoas falando isso. Pastor, eu fui traído. Sabe por quem? Pela esposa. Pastor, eu fui traído. Sabe por quem? Pelo marido. Meu marido era presbítero. Aí minha esposa era mulher de oração, era do ciclo de oração. Você vai ter todas as razões e argumentos do mundo para fazer o que você está fazendo. Mas acredite e entenda, a responsabilidade por sair da presença de Deus continua sendo sua. Olha o que diz o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4 e 5. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Olha que coisa linda. Olha o versículo 5. Portanto, cada um levará seu próprio fardo. Aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele conclui, ele traz à nossa lembrança aquilo que Jesus disse lá atrás para os discípulos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí, aquilo ali é todo dia, não é só uma vez, e agora pastor, eu não aguento mais, eu vou largar tudo. Não, é todo dia. E alguns vão passar por situações que não mereciam passar. Algumas pessoas vão viver dramas que não mereciam viver. Recentemente nós tivemos aí 3 jovens da Jocum que partiram vítimas de um acidente. Eles não mereciam isso, mas quem somos nós para determinar aquilo que eu ou você merece ou não merece? Então Deus está no controle. Eles partiram para fazer a obra de Deus. Hoje eu tenho certeza, apesar da família, hoje de manhã, no culto das 6 horas da manhã, nós oramos por essa família, por essas famílias, né? E por toda a Jocum que está de luto. Todos estão de luto nessa hora, mas eu tenho uma certeza: eles estão com o Senhor, porque eles serviam ao Senhor, eles serviam a Deus, mesmo que eu não consiga encontrar uma resposta que satisfaça a essa pergunta: por quê aconteceu com eles? Por quê? Eu posso não encontrar uma resposta que satisfaça essa pergunta, mas eu tenho certeza que eles estão com o Senhor. Eles estavam fazendo a obra do Senhor e hoje eles estão nos braços do Pai. Essa certeza não sai do meu coração, eu tenho certeza. E o livro de Romanos, capítulo 14, versículo 10 e 12 diz assim, 10 ao 12. Presta atenção. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu, igualmente, por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Olha o versículo 11. Porquanto está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Olha o versículo 12. Deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, respondendo a pergunta definitivamente de quem é a culpa é minha, a culpa é sua. E quando eu digo a culpa é minha e é sua, não das coisas que outras pessoas fazem, mas das responsabilidades nossas, das nossas atitudes. Aquilo que eu vou decidir hoje é responsabilidade minha. De quem é a culpa? A culpa é minha. Por que eu saí da igreja? Porque eu quis sair. De quem é a culpa? Foi do pastor? Não. Se alguém disser para você: pastor, eu saí da igreja por causa de fulano, você diga: não, você saiu por causa de você.
A responsabilidade por sair da igreja é sua. A responsabilidade por sair do caminho é sua. Porque não foi o pastor que morreu na cruz do Calvário, não foi a esposa que morreu na cruz do Calvário, não foi o marido que morreu na cruz do Calvário, nem a irmã de oração, nem o irmão evangelista. Foi o Senhor, foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Se Ele que morreu na cruz do Calvário, eu só vou sair se Ele fizer alguma coisa por mim. E como Ele nunca fará algo contra mim, eu nunca vou sair do caminho, porque eu sei que a responsabilidade de permanecer no caminho é minha, é sua, não é de ninguém. Eu vou culpar outras pessoas por muitas coisas, mas a responsabilidade sempre será minha. Quando você entende isso, quando eu entendo isso, nós continuamos no caminho, aconteça o que acontecer. Nós vamos viver situações adversas, vamos viver situações de dramas, de sofrimento, de tudo isso, mas vamos permanecer no caminho. É isso que aqueles missionários que estão no Oriente Médio, em tantos lugares aí ao redor do mundo, estão fazendo. Eles são capturados e eles são questionados. Você vai largar Jesus para poder viver? Eles falam assim, não, eu sirvo a Deus. E eles morrem. Eles morrem por quê? A culpa é de quem está os matando. Sim, mas a responsabilidade de permanecer no caminho é deles. A decisão é deles. Então eles decidem não sair do caminho. E é esse o desafio para mim e para você. Não saia do caminho. Ou, se nós preferirmos aquela linguagem da neurolinguística, né? Permaneça no caminho. Permaneça no caminho. Porque a responsabilidade é sua e não das outras pessoas. Elas até podem ter causado dano, sofrimento a você, a mim, mas a responsabilidade de permanecer no caminho ou de sair dele é nossa, a decisão é nossa. Daniel assentou no seu coração. Daniel decidiu não se contaminar. Ele podia muito bem falar assim, gente, eu não pude fazer nada, eu estava lá com o rei Nabucodonosor e ele mandou o eunuco, Aspenaz trocou nossos nomes, ele agora trocou a nossa comida e a gente não tinha mais o que fazer, eu precisava me alimentar. Ele decidiu, a despeito de qualquer coisa, de qualquer sofrimento, de qualquer risco que ele poderia correr, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E ele assim, ele é honrado pelo Senhor. Aspenaz, depois de 10 dias, percebe que o estado, a aparência desses jovens era muito melhor do que aqueles outros que estavam comendo de tudo. E esses jovens foram honrados por Deus por causa da sua decisão. Mas se eles não fossem honrados, eles permaneceriam firmes no caminho, servindo a Deus. Esse é o desafio para mim e para você. Permaneça no caminho. Não culpe ninguém por causa das coisas que estão acontecendo com você. Não culpe as pessoas. Permaneça no caminho. Eu acho até que você pode ter razão. Eu acredito até que você tenha os argumentos assim válidos e necessários para poder você mostrar que você tem razão. Mas continua sendo sua a responsabilidade de permanecer no caminho. Amém? Continua sendo sua a responsabilidade de permanecer no caminho. Não saia por nada. Permaneça no caminho. Amém? Deus abençoe a tua vida.